Você conhece o filme ou o livro Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? O filme é baseado no livro pelo autor cristão C.S. Lewis. A história representa a batalha do bem contra o mal. Na história, 4 crianças, todos eles irmãos, Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro, descobrem um mundo mágico chamado Nárnia. Este novo mundo é habitado por gigantes, animais falantes e outras criaturas e vive sob a maldição da feiticeira branca, que fez com que no local sempre fosse inverno. A feiticeira castiga quem é contra seus domínios, transformando esses seres em pedras. A primeira dificuldade surge quando o menino Edmundo, o mais novo das crianças, conhece a feiticeira. Para ele, ela se apresenta como a rainha de Nárnia. Ela recebe o garoto muito bem. Ele está com frio, mas ela chama Edmundo para sentar perto dela e ela o encobre com o manto dela. Daí a feiticeira oferece um chocolate quente e um doce enfeitiçado. Quem come do doce enfeitiçado deseja comer mais e mais e mais. Quando o doce acaba, Edmundo quer comer mais. Daí a feiticeira engana Edmundo e o usa para trair seus próprios irmãos. Edmundo não pensa duas vezes. Ele está disposto a trair seus irmãos. Para ele, só uma coisa importa. Ele quer comer mais um pouco daquele doce enfeitiçado. Edmundo só caiu em si depois que a feiticeira cansou de Edmundo e o acorrentou e o jogou como prisioneiro numa cela de gelo. Finalmente, Edmundo reconhece que a feiticeira é muito má. O grande rei, o Leão Aslan, criador de Nárnia, então envia gente para libertar Edmundo. Daí todas as crianças decidem lutar para libertar as criaturas de Nárnia do domínio da feiticeira. Esta história do menino Edmundo e o doce enfeitiçado, para mim, é um bom exemplo das dificuldades que todos nós enfrentamos em nossa luta contra o diabo e o pecado. Edmundo acredita nas mentiras da feiticeira. Ele nessa hora, só pensou em si mesmo. Seu pecado trouxe consequências terríveis para ele próprio e para seus irmãos. Infelizmente, Edmundo estava disposto a trocar tudo, por um momento de prazer. Bebida, drogas, sexo, fama, dinheiro, raiva, farra, sucesso, fofocas, tudo isso gira em torno do eu. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse que o diabo foi homicida desde o princípio, que não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O que acontece quando você peca, quando eu peco? Naquele momento, nós acreditamos na mentira do diabo e deixamos de acreditar em Deus. Pecado quer dizer egoísmo. O egoísmo é a fonte do pecado. Você peca quando você deixa o seu eu falar mais alto do que a voz de nosso Pai. Edmundo pecou quando ele deu ouvidos à feiticeira e depois quando desejou o doce, tanto que ele estava disposto a pagar qualquer preço para ter mais um pedaço daquele doce. A Bíblia diz, na primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, o seguinte: Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O pecado começa na minha mente e na sua mente. É por isso que nós temos que estar sempre bem atentos para não cairmos nas ciladas de nosso inimigo.
Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Tenta imaginar que eu estou escrevendo agora num quadro negro. Note bem essa sequência. O mau desejo gera pecado, que gera a morte. Como é que eu e você devemos viver cada dia de nossas vidas? Vigiando e controlando nossas mentes, nossos pensamentos, nossos desejos. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 5, 27 e 28. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás? Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela, no seu coração ou na sua mente. O apóstolo Paulo falou sobre este fato várias vezes. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo disse: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também em Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele disse: mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Nós podemos ver o exemplo desta necessidade na vida do rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ler 2 livro de Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram a Davi: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Hetita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Se você conhece bem essa história, você sabe que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Como é que um homem segundo o coração de Deus poderia fazer o que ele fez? E Davi pecou ainda mais. Na tentativa de encobrir o pecado de adultério, Davi trouxe Urias, o marido de Batseba, do campo da batalha, para a casa dele. Mas quando Urias se recusou a dormir com a esposa e entrar na casa dele, porque seus companheiros de guerra estavam lá no campo, Davi então ordenou que Urias fosse morto. E um pecado gerou vários outros pecados. Lembra-se? O mau desejo leva ao pecado e o pecado leva à morte. Como foi que Davi caiu? Tem um ditado que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Creio que não era para Davi ficar passeando pelo terraço. Davi não deveria ter olhado para aquela mulher. E se por acaso tivesse avistado a mulher, jamais deveria olhar a segunda vez, e nem perguntar quem ela era. E quando Davi soube que ela era uma mulher casada, ele jamais poderia ter convidado uma mulher casada para subir no seu palácio. O mau desejo gerou o pecado, que gerou muitas consequências terríveis. Nós podemos observar que Davi teve muitas oportunidades ao longo dessa história para parar antes de pecar.
Mas depois que Davi cometeu o pecado, aquele pecado desencadeou uma série de consequências terríveis. O pecado desenfreado é como cometer suicídio às prestações. Davi encontrou um prazer momentâneo. Davi conseguiu o que queria, mas ele colheu resultados nada agradáveis. Em 2 Samuel capítulo 11, 27, o capítulo termina com estas palavras: o que Davi fez desagradou ao Senhor. Todos nós também precisamos ficar atentos. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Nosso inimigo sempre procura nosso ponto fraco. Para alguns é a bebida, para outras pessoas, ciúmes, para outra pessoa pode ser avareza, para outra pessoa a raiva. Eu e você temos que ficar atentos para não cair na arapuca do diabo. Alguém conhece a história de Esaú? Esaú gostava de caçar. Esaú saiu para caçar e ficou longe de casa por um bom tempo. Quando ele chegou em casa, ele estava morrendo de fome. E seu irmão Jacó era o espertinho. Ele tinha uma sopa preparada e ofereceu a sopa com uma condição. Esaú teria que abrir mão da sua parte da herança em troca da comida. Esaú não pensou duas vezes. E este foi seu erro. Ele vendeu seus direitos por um prato de comida. Que burrice! No Novo Testamento, a Bíblia comenta sobre essa falha de Esaú em Hebreus, capítulo 12, do 15 ao 17. Lá está escrito: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como um filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, Esaú foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ninguém pode voltar os ponteiros do relógio. O ano 2020 está passando. Você não pode mudar o que você fez de errado este ano. Judas traiu o próprio Cristo por 30 moedas de prata. As consequências foram desastrosas. Jesus morreu e o próprio Judas acabou se suicidando. O que é que nós devemos aprender com todas essas pessoas e todos os seus pecados, Davi, Esaú, Judas? Graças a Deus que ainda há esperança para mim, para você e para todos aqueles que desejam uma vida nova. Sua vida pode ser diferente. Tudo pode mudar a partir de hoje. Depois que Davi pecou com Batseba, depois que ele fez com que Urias fosse morto, ele se arrependeu e ele escreveu o Salmo 51. Eu gostaria de ler agora Salmo 51, do 1 ao 17. Se quiser acompanhar, Salmo 51, do 1 ao 17. A Bíblia diz... Davi falando aqui na Bíblia, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por sua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração novo, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o seu Santo Espírito.
Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá as palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu estaria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Nós também precisamos confessar os nossos pecados, já que o diabo é o pai da mentira. Nossa grande arma contra o pecado é a verdade. Confesse seus pecados ao Senhor. Confesse seus pecados a uma irmã de confiança, a um irmão espiritual. Peça ajuda o mais rápido possível. Em Tiago capítulo 5, versículo 16 está escrito: portanto, confessem seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nosso Deus está sempre pronto para nos socorrer. Quando eu e você queremos ajuda, quando estamos buscando uma mudança, Ele está disposto a nos ajudar. Nós só precisamos nos humilhar na presença do Senhor e pedir socorro. Em Tiago capítulo 4, dos 6 ao 10, a Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A sua vida, sim, pode ser diferente. A opção é sua. Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, disse em 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11, uma passagem que me dá muita esperança. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram purificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, Edmundo errou quando ele aceitou aquele doce enfeitiçado. Ele também errou ainda mais quando abandonou sua própria família em troca daquele doce. O rei Davi também, o homem segundo o coração de Deus, errou feio quando deitou com uma mulher casada. Esaú se deu mal quando trocou sua herança por um prato de comida. E Judas, ele sempre será lembrado como o grande traidor que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E os irmãos da igreja de Corinto também tinham um passado nada bonito. Alguns eram idólatras, adúlteros, ladrões, avarentos, alcoólatras, trapaceiros e outras coisas mais. Mas, graças a Deus, Jesus nos oferece uma vida nova, uma vida diferente. Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele oferece perdão e um novo começo. Para quem nunca viu o filme Nárnia, não vou contar tudo sobre a história, mas vou apenas adiantar que, apesar dessa traição de Edmundo, ele e seus irmãos tiveram um final feliz. O que é que você precisa mudar na sua vida para ter um final feliz? O que você precisa deixar de fazer? O que você precisa fazer sempre? A decisão é sua. Busque o Senhor enquanto há tempo. Jesus está de braços abertos para receber você. Se você precisa de ajuda, procure alguém que possa ajudar você hoje mesmo. Vamos orar. Pai amado, agradeço ao Senhor
que o Senhor é o Deus de toda esperança, um Deus que nos oferece vida, vida aqui, vida no porvir. Então, Pai, que possamos sair das trevas, buscar a sua luz, que possamos abandonar o pecado, abandonar o egoísmo, o orgulho, sermos humildes diante do Senhor, seguir o seu caminho sempre, porque sabemos que o Senhor nos oferece vida verdadeira. Obrigado, Pai. Agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe sempre.